Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 8, título Os Princípios de Pedro, e agora eu vou ler o texto-chave. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro 1:3. Herodes Agripa, que era o rei Herodes, né, que governava sob a autoridade do imperador romano Cláudio, professava ter se convertido à fé judaica. E querendo ganhar o favor dos judeus, esperando que isso protegesse sua posição e reputação, ele passou a perseguir a Igreja de Cristo. Herodes lançou Tiago, o irmão de João, na prisão e enviou um carrasco para executá-lo. Quando viu que isso agradou muito os judeus, ele prendeu Pedro também. E isso aconteceu durante a celebração da festa dos pães asmos, né? Que acontece naquela época de Páscoa. Por isso tinha muita gente na cidade, né? E a morte de Tiago, ela deixou os cristãos muito aflitos e angustiados. Quando Pedro também foi aprisionado, toda a igreja jejuou e orou. Os judeus eles elogiaram Herodes por ter mandado matar Tiago, embora alguns defendessem que uma execução pública teria intimidado mais os cristãos. E assim Herodes pretendia satisfazer os judeus ainda mais, fazendo da morte de Pedro um espetáculo público. Mas como eu já falei, aconteceu mais ou menos naquela época de Páscoa, né? Então tinha muita gente na cidade. E ele não queria fazer isso para todo mundo que estava lá. A execução não ocorreria diante de todo o povo reunido em Jerusalém naquela ocasião. Eles fizeram isso porque Herodes temia que a cena de Pedro sendo levado para morrer pudesse despertar piedade nas multidões. Os sacerdotes e anciãos, eles também tinham medo de que Pedro fizesse um daqueles seus apelos poderosos para que o povo estudasse a vida e o caráter de Jesus. O zelo de Pedro tinha levado muitos a tomar uma posição em favor do evangelho, e os governantes temiam que, se fosse dada uma oportunidade para que ele defendesse sua fé, as multidões que tinham vindo à cidade para adorar exigiriam sua libertação. Por isso, a execução de Pedro foi adiada por vários pretextos, para até depois da Páscoa. E durante esse tempo, os cristãos tiveram tempo para examinar seus corações. Eles oraram por Pedro sem cessar, pois sentiam que ele era indispensável na obra de Cristo. Para impedir qualquer possibilidade de fuga, Pedro tinha sido colocado sob o cuidado de 16 soldados que o vigiavam dia e noite. Em uma cela cavada na rocha, ele foi preso e colocado entre dois soldados, e preso por duas correntes que estavam presas a cada um dos soldados que estavam do lado deles, né, do lado dele, né? E Pedro não podia se mover sem que esses soldados soubessem. Com as portas da prisão trancada e um guarda diante delas, não havia nenhuma chance de resgate nem de fuga. No entanto, os limites do homem são oportunidades para Deus. Quando ele libertasse Pedro, as travas, barras e os guardas romanos só fariam com que sua vitória fosse ainda mais completa. Assim como foi quando Jesus ressuscitou, né? Que tudo aquilo que eles colocaram lá para impedir a ressurreição de Cristo, na verdade só se tornou uma prova de que ele tinha realmente ressuscitado. E aqui Herodes, ao se opor ao Todo-Poderoso, devia ser totalmente derrotado. Na última noite, antes da execução, Deus enviou um poderoso anjo do céu. Os portões fortes e resistentes se abriram sem a ajuda de mãos humanas e se fecharam silenciosamente depois que o anjo passou. Ele entrou na cela e lá estava Pedro dormindo em paz, pois confiava no Senhor. Só quando ele sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo: "Depressa, levante-se", é que o apóstolo acordou o suficiente
para ver diante dele um anjo de glória iluminando sua cela. Ele obedeceu mecanicamente e, quando se levantou, ergueu as mãos vagamente consciente de que as correntes tinham caído de seus pulsos. Mais uma vez, a voz lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." Pedro obedeceu de maneira automática, acreditando que estava sonhando. Outra vez o anjo ordenou: "Ponha a capa e siga-me." Ele se aproximou da porta e Pedro, que era geralmente tagarela, estava agora sem palavras de tão espantado. Eles passaram por cima do guarda. A porta, pesadamente trancada, imediatamente se abriu e se fechou sozinha outra vez, enquanto os guardas estavam imóveis em seus postos. A segunda porta se abriu como a primeira, sem que as dobradiças rangessem nem as travas fizessem barulho. Eles passaram e ela se fechou silenciosamente mais uma vez. Da mesma forma, eles passaram pelo terceiro portão e se acharam na rua. Nenhum dos dois falou sequer uma palavra. O anjo seguiu em frente, rodeado por um brilho deslumbrante, e Pedro o seguiu, ainda acreditando que estava sonhando. Eles passaram por uma rua e então o anjo desapareceu. Sua missão estava cumprida. Aí, naquele momento, Pedro se viu numa escuridão profunda, mas à medida que seus olhos se acostumavam, ela parecia diminuir. Ele então descobriu que estava sozinho na rua silenciosa. O ar frio da noite soprava em seu rosto. Ele estava livre em uma parte conhecida da cidade. E só aí que ele percebeu que sua liberdade não era um sonho nem visão, mas uma realidade. Um anjo o havia libertado da prisão e da morte. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes." O apóstolo foi rapidamente até a casa onde, naquele momento, seus irmãos cristãos estavam orando fervorosamente por ele. E aí ele bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou muito feliz e, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, detalhe, né? E contou para os outros que Pedro estava na porta. Mas eles não acreditaram nela. Eles disseram: "Você está fora de si." Só que ela continuou insistindo em afirmar que era Pedro. E aí eles disseram: "Deve ser o anjo dele." Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele mandou eles ficarem quietos, fez um sinal para que eles se calassem, né? E descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E aí Pedro saiu daquele lugar e foi para um outro. Deus havia ouvido as orações da igreja e o livrado das mãos de Herodes. Essa parte não está no texto bíblico para ser lido, mas é uma coisa muito interessante. Lembra que a gente tinha dito que Herodes tinha que ser completamente derrotado? Essa é a parte que começa a falar de Herodes, continua falando sobre o que aconteceu com ele, né? E aí, de manhã, depois que Pedro fugiu, uma multidão se reuniu para testemunhar a execução do apóstolo. Herodes enviou oficiais à prisão para que trouxessem Pedro com uma grande exibição de armas, não só para garantir que ele não fugisse, mas para intimidar todos os que simpatizavam com ele. Mas o que tinha acontecido? Pedro tinha fugido, né? E quando os guardas descobriram que Pedro tinha escapado, eles ficaram aterrorizados. Eles tinham sido claramente avisados de que pagariam com a vida caso o prisioneiro fugisse. E eles haviam sido especialmente vigilantes. Quando os oficiais foram buscar Pedro na prisão, a porta estava trancada, as correntes ainda estavam presas aos pulsos dos dois soldados, mas o prisioneiro tinha desaparecido. Quando Herodes ficou sabendo que Pedro havia escapado, ele ficou furioso e ordenou que o guarda da prisão fosse morto. Herodes estava determinado a não reconhecer que o poder divino tinha prevalecido e frustrado seus planos. Com ousadia, ele decidiu desafiar a Deus. Pouco tempo depois, Herodes foi a uma grande festa em Cesareia.
preparada com o objetivo de que ele ganhasse a aprovação e elogio do povo. Sua aparência majestosa e o poder de suas palavras bem escolhidas dominaram a multidão. Loucos de entusiasmos, o cobriram de elogios, declarando que nenhum mortal podia se apresentar de maneira tão grandiosa nem falar com tanta eloquência quanto ele. Eles afirmaram que, a partir daquele momento, o adorariam como um deus. Algumas pessoas que estavam glorificando um pecador desprezível tinham, alguns anos antes, gritado freneticamente a respeito de Jesus: mata, mata, crucifica-o. Em sua aparência humilde, os judeus não puderam reconhecer o Senhor da vida e da glória, mas estavam prontos a adorar um Deus e Rei cujas vestes esplêndidas de prata e ouro cobriam um coração cruel e corrupto. Herodes aceitou a idolatria do povo como um direito seu. Um brilho de satisfação e orgulho se espalhou pelo seu rosto enquanto ele ouvia o grito: é a voz de Deus e não de homem. Entretanto, de repente, seu rosto ficou pálido como de um morto e contorcido de agonia. Grandes gotas de suor caíram de seus poros. Por um instante, Herodes ficou imóvel, com dor e pavor. Então, voltando o rosto já arroxeado para seus amigos aterrorizados, ele gritou num tom rouco: aquele a quem vocês exaltaram como Deus está sendo ferido de morte. Sofrendo uma angústia torturante, ele foi retirado daquela cena festiva. Um momento antes, ele havia recebido com orgulho a adoração daquela vasta multidão. Agora percebia que estava nas mãos de um governante mais poderoso do que ele. Herodes se lembrou da sua perseguição aos seguidores de Cristo, sua ordem para executar Tiago, seu plano para matar o apóstolo Pedro. Lembrou-se de como humilhado e enfurecido tinha se vingado dos guardas da prisão. Ele sentia que Deus estava acertando as contas com ele. Não encontrou nenhum alívio para a dor do corpo, nem para a angústia da mente, e não esperava nenhum. Herodes ele sabia que ao aceitar a adoração do povo, ele havia enchido seu cálice de maldade e injustiça. O mesmo anjo que tinha vindo resgatar Pedro da prisão trouxe a mensagem de juízo a Herodes, deitando por terra o orgulho do monarca e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Herodes morreu com grande agonia, sofrendo intensamente em seu corpo e mente. A notícia de que o apóstolo de Cristo havia sido libertado da prisão e da morte, enquanto seu perseguidor tinha sido atingido pela maldição de Deus, percorreu todas as terras, levando muitos a crer em Cristo. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.